nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3. Quero abordar apenas esse versículo, onde Paulo trabalha aqui no capítulo 11, versículo 3, em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 3. Todos encontraram? Diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vamos ler juntos? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus nesse momento, pedindo que Ele, na bondade e na graça dEle, esteja nos abençoando por meio da palavra. Então vamos orar, feche seus olhos e fale com Deus. Pai, como é bom poder ler a Tua palavra e saber que somos edificados mediante a ação preciosa e poderosa do Teu Espírito. Eu quero lhe pedir, ó Deus amado, que o Senhor esteja agindo em nossos corações nessa noite, no entendimento da Tua palavra, mas não só no entendimento, mas na aplicação da Tua palavra em nossa vida. Eu oro assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse mês de maio, é considerado o mês da família, e nós aproveitamos sempre esse mês de maio para nós estarmos conversando um pouco acerca da família. E eu quero introduzir esse mês conversando um pouco acerca do tema a liderança da família, o homem como cabeça do lar. Por que irei meditar nesse tema? Porque eu vejo a necessidade que todas as famílias têm de uma boa liderança dentro de casa. Se você quer ver o lar funcionando bem, esse lar deve ter uma liderança. Se você quer ver qualquer instituição funcionando de maneira organizada, com objetivos, com planos, com alvos, você vai ver que essa organização ou instituição vai ter uma liderança. E não é diferente dentro da família. Portanto, se você tem uma família, se você é marido, eu quero encorajá-lo a dar à sua família o devido valor, a devida importância, liderando a sua casa de acordo com o querer e com a vontade de Deus. Não há, queridos, melhor legado que a influência positiva de um líder dentro de casa. Não há melhor legado. Quando a família é bem liderada, os filhos vão lembrar dessa liderança. Os filhos dos filhos e depois os filhos dos filhos dos filhos irão lembrar e terão bons legados recebidos dessa liderança. Só para os irmãos terem uma ideia, eu quero citar aqui o exemplo de dois homens que um teve uma influência positiva e que foi um exemplo maravilhoso nos primeiros anos da história americana, que foi Jonathan Edwards, e o outro chamado Max Jukes. Ele já não teve uma influência tão boa para a sua família e também para a sua pátria. Tem um livro que traz o contraste entre
esses dois homens e a liderança que eles exerceram. Jonathan Edwards foi um notável pregador no início do século XVIII, e sua esposa Sarah, e eles deixaram um enorme legado baseado na influência deles. Dos 1.400 descendentes de Jonathan Edwards, apurou-se o seguinte: 13 reitores de universidades, 65 professores universitários, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 60 médicos, 100 advogados, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores proeminentes, 80 desempenharam cargos públicos, incluindo 3 senadores dos Estados Unidos, prefeitos de 3 grandes cidades, governadores de 3 estados, um vice-presidente dos Estados Unidos da América e um ministro da Fazenda dos Estados Unidos da América. Então, 1.400 descendentes de Jonathan Edwards foram pessoas que influenciaram o seu tempo. Já Max, conhecido ateu norte-americano, nasceu em Nova York por volta do ano de 1720. Ele casou-se com uma moça também igualmente ímpia e que não levava Deus a sério. E de seus 1.200 descendentes, constatou-se o seguinte: 130 foram criminosos confessos, 60 ladrões, 7 cometeram assassinatos, 440 adoeceram em consequência de vida desregrada, dissoluta, 310 morreram na miséria e 100 foram alcoólatras. A metade das mulheres foram prostitutas. A descendência de Max tem custado e custou aos Estados Unidos dezenas de milhões de dólares, enquanto a descendência de Jonathan Edwards, ela foi uma descendência que trouxe honra e serviço à pátria e a Deus. Estou citando esses exemplos para mostrar que uma influência de uma liderança dentro de casa, ela pode ser extremamente benéfica. Eu queria dizer para você que se você quer impactar uma comunidade, se você quer impactar seu país, seu mundo, o lugar para você começar é dentro da sua casa. O lugar para começar é dentro do nosso lar. Por isso é necessário que nós, homens, que estamos na liderança da nossa casa, nós devemos preocupar com que tipo de influência nós temos exercido dentro da nossa casa. E qual será ou quais serão os legados que os nossos filhos vão colher disso? De amor, de violência, de temor a Deus, de intimidade com o Pai, de sabedoria na condução e nas decisões tomadas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, e ele trabalhando um problema lá de uso de véu na igreja, mas antes ele vai mostrar acerca dessa necessidade que as pessoas tinham de entender a questão da liderança. Primeiro dentro da igreja, onde ele vai dizer que Jesus é o cabeça de todo homem. E ele vai dizer em Colossenses que Jesus é o cabeça da igreja. E logo em seguida ele vai ponderar acerca da liderança da casa, e ele vai dizer que o homem é o cabeça da mulher, ou seja, ele é o cabeça do lar, e Deus é o cabeça de Cristo. É interessante quando você começa a avaliar isso, porque você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele vai fundamentar essa questão da liderança do homem dentro de casa de diversas maneiras. Ele vai fundamentar na questão da criação. No versículo de número 8, ele vai dizer
Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher, né? E sim a mulher do homem. Então ele vai mostrar que o homem ele foi criado, e depois a mulher, e Deus deu na criação a liderança para o homem. Tanto é que quando o homem pecou, aquele casal, ele pecou diante de Deus. Deus, quando convocou, ele convocou quem? Ele chamou Adão. Eva tinha comido do fruto, dado a Adão, e Adão comeu. Mas Deus mostrou ali que ele estaria cobrando do líder daquela casa, do líder daquele lar. E ele chama para a conversa, ele chama Adão, dizendo: Adão, o que você fez? Quando Deus criou o homem, ele não só criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas ele criou o homem e ele colocou papéis, funções, privilégios, deveres para cada um realizar dentro da economia do lar, ou seja, dentro da casa, dentro da família. Vale ressaltar o seguinte, que Deus, quando criou todas as coisas, quando ele criou o homem e a mulher, ele criou o homem e mulher de acordo com a sua imagem e semelhança. Portanto, homem e mulher iguais em tudo, em dignidade, em honra e em valor. Só que quando ele estruturou todas as coisas, ele deu papel, ele deu função para o homem e função para a mulher, para que eles pudessem exercer dentro de casa. Portanto, conhecer e assumir os papéis, deveres e privilégios e funções, tanto o marido quanto a mulher, segundo Deus nomeou, segundo Deus deu a cada um, é um princípio de fundamental importância para o sucesso do casamento e para o sucesso da família. Agora presta atenção aqui, queridos. Quando nós quebramos princípios da palavra de Deus, o lar colhe as consequências da quebra desses princípios. Quando o homem deixa de exercer a liderança da casa, de acordo com o querer e a vontade de Deus, consequências vêm sobre a nossa casa, porque a Bíblia diz que toda decisão, toda atitude, ela gera uma consequência. Deus, quando criou e estruturou o universo, Ele não fez um universo caótico, anárquico, sem ordem e confuso. Pelo contrário, quando Deus ele criou o universo, Ele criou algo bem estruturado, bem organizado, bem planejado. Vamos entender a sociedade humana. Quando Deus a criou, Deus deu princípios para a sociedade. Deus deu leis que regeriam, princípios que regeriam essa sociedade. E Deus estabeleceu também uma organização na sociedade. Deus ele deu autoridades, lideranças para governar com justiça, para fazer valer o direito do homem e da mulher. Só para você ter uma ideia, cada país tem o seu governante. E não é apenas um governante. Vamos pegar o nosso país. Nós temos a presidenta, né, da República, tem o vice-presidente, tem os senadores, deputados federais, deputados estaduais. Você vai para o Estado vai ter governadores que vão dirigir, vão ter os deputados estaduais. Quando você vem para a cidade, você vai ter o prefeito, você vai ter vereadores. Tudo isso para que mantenham-se a ordem, a organização e as coisas caminhem bem. Na família não é diferente. Deus, quando criou a família, Ele deu então uma estrutura, Ele deu papéis, pensando que a família seria a sua instituição
social básica. E ela seria a formadora do homem e da mulher. Dela dependeria a saúde, no que diz respeito à questão moral, ética, espiritual. Tudo iria começar ali, seria o ponto de partida ali. Então ele colocou o homem para liderar a casa e também criou a mulher para que, juntamente com o homem, ela pudesse auxiliar o homem na condução do lar. Então a Bíblia vai colocar o homem como o líder, como cabeça, a mulher como a sua auxiliadora idônea. E a Bíblia chama isso de cabeça, quando o texto diz: o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Aí você pode falar, mas as autoridades, elas cometem abusos, e durante a história nós vemos na experiência tantos homens que não exerceram a sua autoridade e uma liderança correta. Bom, nós podemos entender o seguinte: vai ter pessoas que cometeram abuso e não exerceram com eficiência aquilo que Deus planejou. Mas o princípio não está errado. O que está errado é a maneira, muitas vezes, das pessoas exercerem esses princípios corretamente. Então, o que significa ser cabeça? Mas eu vou começar falando sobre o que não significa ser cabeça. Porque assim, quando a gente fala de cabeça, as mulheres já ficam até preocupadas, né? Já vem o pastor falar de cabeça da casa e tal. Então eu quero explicar primeiro o que não significa ser cabeça. E depois vou falar um pouco o que significa ser cabeça e como exercer essa liderança dentro de casa. Em primeiro lugar, ser cabeça não significa ser superior à mulher. Aqui não entra nenhuma questão de superioridade. Como eu disse, o homem e a mulher são criados à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, têm o mesmo valor, a mesma dignidade, a mesma honra, o mesmo respeito. Os dois são criados com razão, os dois são criados com emoção, os dois são criados com espiritualidade. São iguais no que diz respeito ao ser. Quando você olha a palavra hebraica para referir ao homem e a palavra hebraica para referir à mulher na criação, a única diferença que vai ter é a questão de gênero. Um é masculino e o outro é feminino. O que difere um do outro dentro da casa são os papéis, são as funções que cada um vai exercer, mas uma função não significa que um é maior e que o outro é menor, que um é superior e que o outro é inferior dentro de casa. Só para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo ele cita a questão da Trindade. Quando nós avaliamos dentro da economia da Trindade, você vai ver que o texto vai dizer: Deus é o cabeça de Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo acerca de funções, de papéis dentro da Trindade. Quando nós olhamos para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em poder, honra, glória e majestade. Só que dentro daquilo que nós chamamos de economia da Trindade, cada um exerce um papel. E o Filho, ele se esvaziou, ele se tornou homem para cumprir o plano da redenção dentro do projeto da salvação do homem. Mas isso não faz do Filho inferior, por causa do papel que ele exerceu. Então Paulo está dizendo isso para a igreja. Então, ser cabeça não significa ser superior à mulher. Segunda coisa, ser cabeça não significa ser autoritário. Nós confundimos hoje muito autoridade com autoritarismo. Uma coisa é a pessoa ser autoritária,
Outra coisa é a pessoa ter a liderança com autoridade. Outra coisa, ser cabeça não significa ser machão. Tem gente que fala, não, eu sou machão, comigo é assim, comigo é desse jeito, não pode ser de outra maneira. Aí eu vejo o seguinte, tanto o machismo desqualifica o papel do homem dentro de casa, como também o feminismo descaracteriza o papel da mulher dentro de casa. Quantas mulheres têm deixado de ser feminina, de ser esposa, de ser mulher, de ser amorosa, de ser carinhosa, muitas vezes simplesmente para ser feminista. E quantos homens têm deixado de ser amigo, de ser companheiro, de ser carinhoso, de ser amoroso, de ser romântico, para dizer que é machão? Ser cabeça também não significa ser mandão. Ser cabeça do lar não é sentar num trono e mandar, e ficar dando ordem. Chega em casa, senta no trono, joga as botas para lá, ou sapato, ou qualquer coisa, aí você manda para cá, manda para lá, não. Ser cabeça não é ser mandão, é ser responsável, é aquele que leva a carga, leva sobre os seus ombros a responsabilidade do lar. Ser cabeça também não é prêmio. Tem muita gente, tem muito homem que acha que, então eu sou cabeça, isso é um prêmio. Não, ser cabeça não é prêmio, ser cabeça é cargo, é função. O marido é o responsável por tudo. Presta atenção nisso, homens. Ser marido, ser cabeça, ser responsável por tudo dentro de casa, no que diz respeito à moral, questão religiosa, financeira, educacional, relacional, tudo. Então não é prêmio, é cargo, é responsabilidade, é função. Outra coisa, ser cabeça não significa decidir tudo sozinho, não é ser responsável por tudo sozinho. Tem gente que pensa assim, não, eu sou o líder, então eu tenho que tomar todas as decisões, fazer tudo sozinho, sem o conhecimento da casa. É assim? Não. Eu sempre digo para os meninos que eu vou conversar acerca de casamento, eu falo, olha, se você não quer compartilhar a sua vida, você não casa. Quem quer fazer tudo sozinho tem que viver solteiro, porque aí você pode fazer tudo sozinho, não precisa dar satisfação a ninguém, você pode sair de casa e nem dizer para onde você vai. Não, ser o líder da casa não significa isso. Não significa que você tem que adquirir as coisas sem consultar, fazer tudo sem nem planejar, juntamente com a esposa, consultar, conversar. Não significa isso. Porque a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A palavra auxiliadora significa alguém que está ao lado em todos os momentos para ajudar, apoiar, fortalecer, ser suporte em todas as coisas. Em todos os momentos. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todos os momentos. Quando Deus nos dá uma esposa, a Bíblia chega a dizer o seguinte, quem encontra uma esposa virtuosa, encontra um tesouro. Tem 20 anos que eu encontrei meu tesouro, né? Então assim, quem encontra uma auxiliadora idônea, encontra um tesouro. Porque você vai ter uma companheira, e não tem pessoa que é mais companheira da gente do que a esposa. Ela está em
todos os momentos, chora com você, ri com você, fica bravo com você quando você fica bravo também. Então é assim uma coisa muito de cumplicidade, de companheirismo em todos os momentos da vida. E já a expressão idônea dá a ideia de complementaridade. Ou seja, o que falta a ela, ele supre. O que falta a ele, ela supre. Então um completa o outro, homem e mulher, para que um não viva sozinho, mas tenha um ao outro. Isso significa o quê? Que o homem e a mulher se casam não para um ser rival do outro, para um querer ser mais inteligente do que o outro, para um querer ganhar mais do que o outro, para um querer mandar mais do que o outro, para um querer ser mais inteligente do que o outro, para um querer ter mais doutorado do que o outro. Mas o casamento acontece para que um esteja ao lado do outro, cuidando um do outro, apoiando um ao outro. Por isso, ser cabeça não significa levar a vida e conduzi-la sozinho, mas ter o privilégio de ter a esposa ao lado para ser a sua auxiliadora. Mas ser cabeça também, queridos, não significa anular a esposa. Tem aqueles que assumem o lar com excesso de autoridade, que chega ao ponto de anular a esposa. Ele não é, eu falo que ele não é cabeça, ele é cabeçudo. Porque é aquela pessoa que ele é tão inteligente, ele é tão completo, ele é tão apto, ele é tão perfeito, ele é tão, que ele anula quem está do lado dele. A ponto da pessoa sentir um zero à esquerda, ou seja, não vale absolutamente nada. Ser cabeça não significa isso. Quando nós falamos de liderança, você lidera quem está contigo. E liderança não é um autoritarismo. Quando a pessoa tem a liderança, as pessoas seguem o líder com prazer, com alegria. Porque a Bíblia não vai falar só para você ser líder, mas a Bíblia vai mostrar como ser líder. E quais devem ser os princípios que regem essa liderança dentro de casa. Você, menina que quer casar, você que está namorando, você vê no seu namorado um bom líder? Amoroso, pessoa que toma decisão, que tem disposição, que gosta de trabalhar, e se não está trabalhando ainda, gosta de estudar, que está planejando, que vive a vida da maneira como deve ser. Você, rapaz, que está querendo casar, já avaliou a menina que você tem para ser a sua futura esposa? Esse é um problema sério, porque quando você namora, tem alguns que apaixonam absurdamente, e a paixão cega. Aí você fala, mas fulana não é para você. Fala, não, eu a amo. Tem muita gente casando com quem não gostaria de dividir a vida. Não gostaria de dividir a vida com a pessoa. Tem gente querendo casar com quem não gostaria de ter ao lado. Aí depois que casa, aí o que acontece? Você vai ter ao lado aquele que você não gostaria de ter. Mas agora, se você já tem, o que a Bíblia diz? Tem que viver casado. Porque a Bíblia diz assim, o que Deus uniu, não o separe o homem. Por isso, a palavra vale não só para o marido, mas para quem está pensando em casar, em estabelecer um lar. Porque a Bíblia não coloca a questão da família como a nossa sociedade pós-moderna coloca. Casou, separou hoje, amanhã está beleza. Não, não é assim. Por isso nós temos que avaliar os princípios da palavra de Deus para que possamos, quem é casado, saiba liderar e conduzir a sua casa, e quem é solteiro, saiba olhar
para a pessoa e saber escolher com quem ela vai viver a vida eterna junto. Tem menino que vive brigando no namoro. É briga todo dia, um chorando para cá, outro chorando para lá. Tem menina que até no namoro apanha. O que você acha que vai acontecer depois do casamento? Eu dou algumas dicas. Quem trai no namoro, trai no casamento. Quem bate no namoro, bate no casamento também. Então abre seu olho. Namoro é conhecimento. Conhecimento. Você não é obrigado a casar com quem você está namorando. Mas se você casar com quem você está namorando, você vai ser obrigado a viver a vida eterna juntos. Por isso nós precisamos avaliar. Por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para a gente ver o tipo de vida que nós queremos construir. Então, o que significa agora, então, ser líder? Olha o que o texto vai mostrar aí. Ser líder é ser cabeça. E o que é ser cabeça? Ser cabeça é exercer autoridade, administrar, orientar, dirigir. Ser cabeça é ser responsável por cuidar, sustentar, liderar e guiar a família para que se envolva em direção ao propósito de Deus, numa convivência feliz e tranquila. Essa é a definição de ser cabeça. É você cuidar, sustentar, liderar e guiar a família para que ela se desenvolva dentro da minha vontade? Não. O bom líder, o bom cabeça, é aquele que dirige a sua família, não baseado no que ele quer, no que ele pensa, mas baseado no que Deus quer e no que Deus pensa acerca da sua família. Um bom líder é aquele que está conduzindo a sua família de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Terceiro, ser cabeça significa que Deus deu ao homem a responsabilidade de liderar a sua família de acordo com os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Então, todos os princípios para que eu e você possamos exercer a liderança dentro da nossa casa, eles estão fundamentados onde? Na palavra de Deus. Por isso a Bíblia, o convite para os homens, para os maridos é: estudem a palavra de Deus. Conheça a vontade de Deus para o seu coração. Queridos, tem tantos casamentos doentes hoje. Tantos casamentos feridos, machucados. Sabe por quê? Muitas vezes por causa da falta de liderança do marido dentro de casa. Muitas vezes porque o marido não é capaz de ver que as coisas não estão caminhando bem com a sua esposa e pensar em como consertar, arrumar, organizar as coisas. Está vendo que o lar, a casa está começando a trincar no quarto, na sala, mas não faz nada, a casa está com o telhado desabando e ele nada faz, parece que quer que a casa desabe em cima dele. O líder, ele tem que ter o discernimento e a sensibilidade para ele entender as questões da casa e agir orientado por Deus para que as rachaduras e os trincados não cresçam e para que a casa não caia.
eu quero só trabalhar a primeira parte de como exercer essa liderança, uma parte que é bastante conhecida, mas talvez pouco exercida. Como deve ser essa liderança? Primeiro, exercida com amor. A liderança, o homem como cabeça, ele lidera o lar como? Essa liderança é exercida em amor. Efésios 5:25 diz: marido, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Homens, olhem para mim aqui. Quero dizer para você que não existe outra opção, para mim e para você que somos casados, que não seja amar a esposa. Você percebe, olha no texto, em Efésios 5:25, você não vai ver um si, você não vai ver uma condicional. Paulo está dizendo: marido, ame a sua esposa. Ele não está dando um conselho, ele não está dando uma orientação, ele não está fazendo um pedido, ele está dando uma ordem. Marido, ame a sua esposa. Não está dizendo assim: marido, ame a sua esposa se ela for submissa a você. Marido, ame a sua esposa se ela fizer as coisas do seu jeito. Marido, ame a sua esposa se ela for bonita. Não, ele está dizendo: marido, ame a sua esposa. Independentemente se ela é bonita, se ela é feia, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é amarela, se ela é preta, se ela é branca, se ela é nova, se ela é velha, se ela é qualquer coisa, ela é a sua esposa. E a Bíblia diz: marido, ame a sua mulher, porque ela é bênção de Deus na sua vida, ela é a sua auxiliadora idônea. E ele fala para amar a esposa, e ele diz que amar aí não é um amor de qualquer jeito. O padrão do amor do marido para com a sua esposa é o padrão com que Cristo amou a sua igreja. Ele se entregou por ela, ou seja, é um amor sacrificial, é um amor que é capaz de enfrentar como Jesus enfrentou fome, enfrentou perseguição, enfrentou coroa de espinho, enfrentou chibatadas, enfrentou todos os coroa de espinho, enfrentou e foi até a morte de cruz por causa da sua noiva, a igreja. Ele está dizendo: marido, você tem que ser capaz de amar a sua esposa e capaz de enfrentar tudo. Enfrentar a crise financeira, enfrentar a crise familiar, enfrentar os problemas, enfrentar tudo e todo, e ir até a morte, em prol do objeto do seu amor, que é a sua esposa. Hoje é comum, queridos, qualquer probleminha, acho que eu não estou amando mais meu esposo, eu não estou amando mais a minha esposa. Queridos, amor é mais do que mero sentimento, amor é atitude. E o amor do marido para com a esposa, da esposa para com seu marido, deve ser um amor que vai até as últimas consequências para estar um ao lado do outro em tudo, porque esse é o projeto de Deus para a família. Eu quero parar aqui. A liderança deve ser exercida com amor. E eu quero ver mais 2 aspectos dessa liderança no próximo domingo, e ver a liderança da família tendo a mulher como a auxiliadora idônea. Então, que Deus abençoe cada um de nós nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra viva, palavra eficaz, palavra que nos orienta, palavra que nos exorta,
palavra que nos encoraja, palavra que nos estimula, palavra que nos transforma, palavra que nos mostra os princípios que devem reger a nossa casa, o nosso lar. Ó Deus, tenha misericórdia de mim como esposo, e tenha misericórdia, Deus, de todos os esposos que estão aqui nessa noite, todos os pais de família que estão aqui nessa noite. Todos nós sabemos, ó Deus, a dificuldade que a gente tem, as lutas que nós temos na liderança da nossa casa. Nós sabemos, ó Deus, que nesse mundo não está sendo fácil para ser um bom pai de família, um bom esposo. Por isso, ó Deus, enche o nosso coração de todos os princípios necessários, todas as virtudes necessárias, para que sejamos um bom esposo, bons pais, bons líderes da nossa casa, Pai. Não deixe, ó Deus, que a nossa casa seja uma casa sem cabeça. Não deixe, ó Deus, que a nossa casa seja anárquica, desordenada, mas que o nosso lar, ó Deus, seja lar onde nós possamos ser instrumentos usados pelo Senhor nas Tuas mãos, para a glória e honra do Senhor. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.